Oi, pessoal. Oi, pessoal. Então, hoje falar sobre... Judite. Contar um pouco sobre a história de Judite. Então, tudo começou quando Nabucodonosor, ele tinha um grande império, né? O império dele dava mais de 70 covos de altura e 30 de largura. E daí ele quis, né, como todo imperador, todo governante, ele quis aumentar a sua província, né, crescer. E daí ele mandou seu marechal Holoformes conquistar todas as terras, né? Nabucodonosor, ele tinha muito soldados, então ele ia expandindo cada vez mais. E todo mundo que ele ia invadindo ia deixando, né? Porque o tamanho dos soldados ele não conseguia lutar. Até que quando ele foi conseguir mais terras, ele mandou 132 mil homens, seu exército. Então, o marechal foi abrindo o território, foi buscando aproximar ainda mais de Israel e os judeus já começaram a se preparar, né? E aí eles foram preparando para a guerra, porque eles não queriam servir a um deus falso, um falso rei. E aí eles começaram a fazer as muralhas, né? Sim. Capítulo 4, versículo 8 diz: Todo o povo orou fervorosamente ao Senhor, humilharam suas almas com jejuns, orações e eles as suas mulheres. Até o povo, eu falo aqui, até o povo que não acreditava em Deus, começaram a orar, porque sabia o poderio do exército. Então saberia que fortemente eles iam perder. Ele é assim, era um sacerdote, e aí ele pegou e falou que se as pessoas rezassem e jejuassem, eles iam ganhar a guerra, né? Então no capítulo 4, versículo 16 ao 17 diz: Mesmo aquele que ofereciam holocaustos ao Senhor, faziam-no revestidos de sacos e com a cabeça coberta de cinzas, e todos rogavam a Deus de todo o seu coração que visitasse o povo de Israel. Então, assim, nesse versículo fala que todo mundo, mesmo aqueles que não acreditavam, estavam ali, né, tentando, da mesma forma, se convertendo na hora para poder tentar ajudar o seu país, né, sua pátria, sua comunidade. Até que no capítulo 5 ele fala assim, Holoformes, surpreso, né, porque o povo de Israel não tinha rendido, tinha cercado a cidade, ele diz que perguntou para Aquior, que era um soldado dele, por que esse povo não se rendeu? Eles não estavam vendo também o nosso exército, o nosso poderio. Aí o Aquior falou assim, olha, o povo de Israel ele tem uma grande fama, o Deus dele, porque é o único Deus, e esse Deus sempre ajudou ele nas vitórias, nas batalhas. Então, esse Deus, quando eles não pecam, ajuda eles, né? Aí Então, fica bem claro que quando os judeus rezavam e jejuavam para o seu Deus, né, que é o Deus de Israel, Deus ajudavam eles a ganhar a vitória, a ganhar a luta. Então, eles nunca perdiam quando eles se colocavam a isso. E aí, Holoformes baniu Alquior, porque estavam defendendo o Deus dos Israel, e aí pegou ele e amarrou ele na muralha. Para que quando começasse a guerra, né, os judeus percebessem. E aí, Nabucodonosor, para que Alquior visse que Nabucodonosor era o rei, era o poderoso. o único rei, né? O único rei. Deus. Isso. E aí que Alquior pudesse suplicasse perdão pelo que tinha feito. Judite fala, né, aqui no capítulo 6, 4, fala: Assim aprenderás que Nabucodonosor é o Senhor de toda a terra. E mostra, né? Mostra que o poderio, né, a ignorância, né, de pensar que uma pessoa seria um deus, né. Até que Holofortes consegue fechar toda a Betúnia, que era uma região ali da cidade, e ali, ele andando ali por volta, ele descobriu a fonte da água, né, de todo o povo. E ali ele cortou toda a água daquele povo. E com isso ele viu que se eles não abrissem, né, se eles não guerreassem, não lutassem,
eles iam perder, porque como você vai sobreviver sem água, sem um básico, né? Então, e aí tudo isso chegou a Judite, os ouvidos de Judite, e aí a Judite ficou assim, ela rezou, né? Como ela era viúva, 3 anos e meio, aí ela rezou, deixou, o marido dela tinha deixado uma grande fortuna para ela, então ela rezou que em 5 dias, Osias, né, prometeu que chegaria à cidade, né, deixava a cidade livre. Sim, que a Judite, ela rezou, né? Porque ela via que a sua cidade, a sua terra seria invadida, né? De forma não muito legal. E que Osaías, né? Ele não poderia abrir a sua terra, não poderia fazer igual com outras nações, porque eles tinham Deus no coração. Então ela falou, pediu um tempo para ele. Falou assim, olha, nesses 5 dias eu vou acabar com toda essa guerra, né? Porque Deus vai me ajudar e vai ajudar nosso povo. Em capítulo 10, versículo 13, diz assim: Por isso pensei comigo mesmo, irei apresentar-me ao príncipe de Holofornes para revelar-lhe seus segredos e indicar-lhe um caminho por onde poderá tomar, sem perder um homem sequer do seu exército. Então ela foi se ter com Holofornes na tenda dele, e os soldados, ao ouvir isso aqui, levou ela ao marechal Holofornes. E aí, né, como ela falava pra ele que tinha que sair toda noite, porque ela era a mensageira de Deus, né? Então, Holoformes, ele autorizou a saída dela. E aí, ela saiu 3 noites, e aí ela ia rezar. Na 4ª noite, ela tinha saído, Holoformes tinha mandado fazer um jantar, um banquete, né, pra ela, e mandou os soldados buscá-la. E aí, ele queria ela como uma concubina dele. Que ela fosse mais uma mulher dele, né? Porque ele estava impressionado. Ele falou assim, no próprio Judite ele fala que as mulheres judias são muito bonitas e que o povo, os homens judeus não mereciam tanta beleza assim, só para eles. E aí, na quarta noite, né, como teve o jantar, ela comeu o que a sua serva tinha preparado. E aí ela foi vigiando, né? No capítulo 3, do versículo 10, fala: feriu 2 vezes na nuca, decepou a cabeça, depredou em seguida o cortilhado das colunas e rolou por terra o corpo mutilado. Então ela matou Holoformes. Ela matou ele através da sua própria espada, né? Quando ele estava dormindo, ela viu que ele estava embriagado. Ela pediu para que sua serva não atrapalhasse, ficasse lá de fora vigiando se acontecesse alguma coisa ali. E daí ela fez o trabalho, né? E foi embora, né? À noite. Ela foi embora e chegou lá, né? Chegou na sua cidade, pediu que abrisse, porque Deus estava com ela, né? E tinha conseguido. Aí toda a cidade parou, foi ver, né? E onde ela foi falar, né? Que Deus agiu por meio dela, das mãos dela, que ela conseguisse matar Holoformes, e pediu também para que colocasse a cabeça dele na muralha, para que o povo dele visse o que aconteceu com ele. Sim, aí o que acontece? Quando o sol começou a sair, a cabeça dele estava lá, né, na muralha. E o povo de Holoformes, né, os soldados, os assírios, né, ficou olhando aquilo e mesmo assim, na verdade ele viu uma cabeça, mas não viu que era do próprio rei, do próprio marechal. E saiu correndo, né? Na hora que ele saiu correndo para ver se o que o marechal ia fazer, e eles não podiam entrar direto na tenda dele, porque tinha medo. Tinha que ter uma permissão, né? Tinha medo. Então eles começaram a fazer barulho, viu que ninguém estava acordando, não dava nenhum suspiro, nada. Aí sim, botou tipo um estagiário para entrar lá e viu o corpo. E aí conta que na hora que eles viram os corpos, né, no capítulo 15, versículo 1, fala assim, ó: quando todo o exército soube que Holofornes tinha sido decapitado, perdeu a razão e o conselho. Agitados pelo espanto e pelo terror, buscaram a sua salvação na fuga. Por quê? Porque o povo de Israel, Judite tinha falado para eles,
pega suas armas, na hora que o povo ficar querendo procurar o rei, o marechal, vamos sair atrás deles. Tipo, meio que pressionar, né? Porque eles não estavam sabendo de nada. Para fazer eles se afastarem, já que o marechal não estava lá para dar ordens, então eles teriam medo e recuasse, né? Sim, aí até que fala que eles não sabiam o que fazer. E no final, no último versículo 5, né, capítulo 15, versículo 5 e 6, fala assim: Osias mandou mensageiros a todas as cidades e províncias de Israel. Assim, cada localidade e cada cidade armou o melhor sua juventude e enviou contra os assírios, e perseguiram até a porta da saída de Israel. Então, eles expulsaram todo mundo, meio que bateram em retirada, porque o seu marechal, a pessoa de guerra deles, a referência deles tinha acabado, né? Porque para eles tudo estava, enfim. E também diz que, na palavra também diz que esqueci o nome dele? Nabucodonosor? Não, o rapaz que tinha sido... o Aquiles. Aquior tinha... Que ele tinha ficado lá, né? O que acontece? Ele se converteu e aí ele fez a circuncisão. Então ele virou judeu, né? Sim. Ele deixou de seguir... Como ele foi abandonado pelo seu próprio povo... Então Ele viu o poder de Deus, Ele né? viu o poder de Deus naquela nação, viu como que funcionava. E aí ele converteu. E assim, ele começou a ser judeu, fez a circuncisão, porque os judeus fazem a circuncisão, e buscou o caminho de Deus. Outra coisa importante, quais são os ensinamentos que podemos tirar disso tudo? Primeiro, que o povo de Israel nunca, mesmo sabendo que iam perder, tipo, as probabilidades eram grandes, eles, primeira coisa, fizeram jejum. Eles confiaram, né? Fizeram jejum e oração, viviam oração e jejum todas as noites. Segundo, nunca desanimaram, né? Nunca perderam a fé, a esperança, né? As virtudes catalogais, fé e esperança, principalmente. Porque se fosse pela razão, eles tinham perdido, mas foi pelo Deus. E terceiro foi que Judite, apesar de tudo, apesar de ser rica, de ter tudo, porque quando ela foi ter com Holofortes, se ela fosse uma mulher de Holofortes, ou mesmo se ela não fosse, ela teria tido a sua salvação, porque eles não iam atacar ela. Porém, ela conseguiu. Ela falou assim, não, eu não vou trair meu Deus, meu único Deus. E ela, a partir disso, ela orando todas as noites que ela saía, ela tinha os planos, né? Deus foi mostrando os caminhos certos dela conseguir expulsar. Então foi a confiança, né? Então quando a gente confia, nós mostramos o sim para Deus e que nós temos ali para ouvir e aprender com Ele, fazendo o jejum, a oração, nós levamos isso para a vida, né? Como pode ver nessa história bíblica de Judite, que eles conseguiram pela graça de Deus, por ter confiança, por estar rezando e jejuando. Sim. E esse aí ficou mais um vídeo contando a história da Bíblia, né, contando algum livro da Bíblia. Se você gostou, deixa no comentário. Se você não é membro, se inscreva no nosso canal. E fique com Deus.